Não sei se você já ouviu falar num livrinho muito antigo de um cara chamado Charles Sheldon. Foi lançado em 1896. O livro dizia, em seus passos, o que faria Jesus? Esse livro ficou famoso pra caramba, vendeu mais de 30 milhões de cópias e ainda virou um filme. Tem um filme que se você procurar no YouTube, você vai achar. E as pessoas sempre queriam saber, nos seus passos, o que faria Jesus? Agora, você já pensou, nos seus passos, o que Jesus desfaria? O que você acha que Jesus desfaria se estivesse nos seus passos? É sobre isso que a gente vai falar hoje na nossa mensagem. Então fica aí com a gente, não perca nem um segundo, que eu acho que vai ser muito interessante. Você já passou pela experiência de dar um presente especial para alguém que não deu valor? Você já passou por essa experiência? Você prepara um presente, você cuida, você sonda o gosto da pessoa, você procura, você pesquisa, você despende dinheiro naquele presente que você acha que você vai arrasar, que vai fazer o gosto daquela pessoa, que vai chegar no coração daquela pessoa e de repente você dá o presente para aquela pessoa e a pessoa não está nem aí, ela não dá valor por teu presente. Você já passou por essa experiência maravilhosa? Se você já passou por isso, escreve aí nos comentários que eu quero saber se você já passou por essa experiência. Então, a decepção é muito grande se você já teve uma situação dessa. A decepção é muito grande porque você imprime ali naquele ato todo o carinho de buscar, de cuidar, de saber o que a pessoa gosta e chega na hora a pessoa não dá nenhum valor. Você já imaginou como Jesus se sente? O que você acha que Jesus sente? Jesus sai do céu e ele sacrificou tudo por nós. Foi torturado, ele derramou o sangue dele, morreu, foi ao inferno, chutou o cóccix do diabo, ressuscitou dos mortos. E quando ele ressuscita dos mortos, ele passa a nos dar, para a gente poder experimentar o perdão dos pecados. Ele nos promete vida ao máximo e fala, se você viver comigo, você vai viver vida ao máximo, uma vida abundante. Ele entrega a palavra dele viva, na ponta dos seus dedos, literalmente, ou no papel ou no smartphone. Ele entrega a palavra dele, dá acesso a Deus, você dá acesso a Deus pela oração. Você passa a ter acesso a Deus através da oração. E ele nos encarrega de uma missão espiritual. Nos encarrega de uma missão de passar a mensagem dele para outras pessoas. E não só isso, ele não nos encarrega de uma missão, mas ele também nos empodera. E aí ele coloca dentro de cada um de nós o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, o Espírito Santo. Esse poder que trouxe Jesus da morte passa a habitar dentro de nós. Depois de tudo isso, a gente ainda tem a capacidade de caminhar dia após dia sem nem pensar nele ou no presente que ele nos deu. Como que você acha que Jesus se sente? Como que você acha que Jesus se sentiria? E aí eu quero conversar sobre isso com você. O que você acha que Jesus desfaria? O que você acha que Jesus desfaria na sua vida ou na vida de algumas pessoas em geral? Nós vamos passar por essa série de mensagens durante 4 semanas e eu vou colocar 4 pontos importantes que eu acredito que Jesus desfaria, porque ele já deixou isso claro na sua palavra. Beleza? A primeira coisa que eu acho que Jesus desfaria à luz da palavra dele é a indiferença espiritual. A indiferença espiritual. Essa indiferença não é novidade para a nossa geração. Para a nossa geração ou para essa geração que está aí agora, porque a gente percebe algumas pessoas, principalmente jovens, adolescentes, que é uma geração do tanto faz, é uma geração do né? Você pergunta qualquer coisa para essa geração, ou ela responde, ou tanto faz. Você quer isso ou quer aquilo? Tanto faz. Você quer comer isso ou quer comer aquilo? Tanto faz. O que você quer fazer no seu aniversário? Tanto faz. Como é que foi na escola hoje? Fala, como é que você está se sentindo? Você já percebeu? Tem muita gente nessa geração de hoje que é assim, principalmente os adolescentes. Às vezes algumas mães e alguns pais sofrem muito porque vão conversar com os adolescentes e os adolescentes estão nessa geração.
que são muito indiferentes. E alguns jovens carregam esse comportamento, essa indiferença em relação a algumas coisas. E Jesus escreveu 7 cartas para 7 igrejas. E essas cartas estão escritas no livro do Apocalipse. Ele escreveu uma dessas cartas para uma igreja em particular. Uma igreja que fazia parte dessa geração, tanto faz, essa geração, né? Que quando se tratava de coisas espirituais, ela não estava nem aí. Era uma geração, era uma igreja tanto faz. Essa igreja era a igreja de Laodiceia, de uma cidade chamada Laodiceia. Essa cidade era muito rica, muito poderosa. Era uma cidade fantástica. E 35 anos antes dessa carta ser escrita por João, a carta do Apocalipse ser escrita por João, a cidade de Laodiceia tinha sido destruída por um terremoto. E como ela tinha muito dinheiro, uma cidade muito poderosa, quando ela foi destruída, ela não foi só destruída, ela foi reconstruída. E quando ela foi reconstruída, meu amigo, minha amiga, eu vou te falar o negócio. Ficou bonito demais esse negócio. Pensa, uma cidade reconstruída com teatros maravilhosos, com estádios, banheiros públicos, que era uma coisa assim fantástica na época, luxuosos. Tinha muita coisa. Pensa numa Las Vegas atual. Pensa numa Dubai atual. Era Laodiceia. Era como era aquela cidade. Só que a cidade foi reconstruída com muito glamour, com muita tecnologia, com muita inventividade, numa cidade muito poderosa. Mas essa cidade foi construída com um defeito muito grande. Ela tinha um problema de abastecimento de água. Ela não tinha fontes que conseguiam suprir as necessidades de água de uma cidade daquele tamanho, daquele porte. Então, o que ela tem? A brilhante ideia arquitetônica, de engenharia fantástica. Elas fazem aquedutos direto de cidades próximas que tinham muita água. A cidade de Colosso e a cidade de Hierápolis. Essas duas cidades eram famosas também nessa época. Colosso era a cidade conhecida por suas águas frias, suas águas calmantes e refrescantes. Já Hierápolis era conhecida por suas fontes termais. Ou seja, eram águas medicinais. Então, Hierápolis era como, por exemplo, Caldas Novas, não sei se você já foi em Caldas Novas, lá em Goiás, ou aqui em São Paulo, Olímpia, Águas de São Pedro. Então, eram cidades que eram balneários, centros que as águas eram muito importantes, tinham uma função muito importante para eles. Então, o que acontece? Eles fizeram esses aquedutos para trazer a água para esses lugares. Olha, a Josi está falando aqui para mim que ela já passou por essa experiência várias vezes, de chegar, de embalar o presente, de pensar no presente e mandar e ficar de cara. É triste demais, não, Josi? É muito complicado, é terrível. E se você tá tendo, à medida que você tiver uma identificação com a mensagem, coloca nos comentários que a sua mensagem vai fazer parte da mensagem daqui. Eu adoro quando você comenta. Beleza? Mas retomando a questão de Colosso e Hierápolis. Eles fizeram aquedutos dessas cidades para pegar águas refrescantes, para pegar água quentinha, para suprir a necessidade daquela cidade. Mas parece que quando a água chegou lá em Laodiceia, ela chegou suja, ela chegou morna, ela não chegou nem fria, como era de Colosso, a água que era refrescante, nem quentinha, como a água de Hierápolis, que era uma água terapêutica, que era uma água medicinal. Não chegou. Ela chegou suja, ela chegou morna. Ela não chegou com nenhum dos objetivos que eles pretendiam que chegasse. Então Jesus escreve para essa comunidade sobre o problema da indiferença espiritual e ele usa essas palavras para realmente destacar o que ele estava dizendo por meio de uma questão que eles estavam experimentando na hora, que eles tinham entendimento. E aí, em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 a 16, diz assim: eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fosse uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos.
nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Cara, você tem noção do que está acontecendo aqui? Do que Jesus está falando para esses camaradas da cidade de Laodiceia? Primeira coisa, ele diz: eu sei o que vocês têm feito, eu conheço a conduta de vocês, eu sei como que vocês estão vivendo. Em outras palavras, eu sei o que você fez semana passada, eu sei o que você fez no verão passado, eu conheço você. Se você olhar para a sua vida essa semana agora que passou, você estava cheio de paixão espiritual, cheio de energia para as coisas do reino de Deus, ou você estava mais espiritualmente indiferente? Como é que estava o termômetro da sua vida para essa semana que passou, por exemplo? Você estaria morno, nem frio nem quente? Você estava cheio de paixão por Deus? Mas o texto ele fala: vocês não são frios nem quentes. Antes você fosse um ou outro, antes você fosse frio, antes você fosse quente. Mas por ser morno, eu estou prestes a cuspir você da minha boca. O que Jesus está dizendo com isso aqui? Jesus está dizendo para aquela cidade, para aquelas pessoas: você está espiritualmente obsoleto, depressivamente desconectado. Depois de tudo que eu fiz por você, depois do que eu chamei você para fazer, depois que eu lhe dei poder para transformar, você nem parece se importar. E isso não só parte o meu coração, isso revira o meu estômago. Eu vou vomitar vocês. Eu vou vomitar depois de tudo que eu fiz. O fato é que você não parece se importar nem um pouco. E isso me faz querer cuspir você da minha boca. Agora eu pergunto para você, espiritualmente, como que você está hoje? Como é que você está espiritualmente hoje? O que eu quero fazer é construir um alicerce e falar sobre duas causas da indiferença espiritual pela palavra de Jesus, ok? Duas causas da indiferença espiritual, e eu quero que você vá aí analisando e vá fazendo um termômetro da sua vida. A primeira causa da indiferença espiritual é a ilusão da autossuficiência. Apocalipse 3,17 diz: vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Jesus está dizendo para eles: você não percebe? Você acha que você tem o que precisa, mas você está perdendo o que realmente mais importa. Você está dizendo: eu estou de boa, eu tenho um smartphone, eu tenho o Amazon Prime, eu tenho Netflix, eu tenho uma TV 4K, eu tenho um ar-condicionado, tenho um belo jardim na minha casa, eu tenho meu carro confortável que me leva para onde eu quero, eu tenho um emprego que me deixa tranquilo, que eu recebo meu salário e não me incomoda os meus horários. Eu tenho um bom salário, dentro das minhas pretensões, está tranquilo. Eu faço minhas viagens curtas, meus passeiozinhos, etc. Então eu estou tranquilo, eu estou de boa. O que Jesus está querendo dizer é que você tem bens materiais, mas você está espiritualmente falido. Você acha que tem o que precisa, mas você não faz ideia. Você é miserável, é lamentável, você é pobre, cego e nu. No fundo você está cheio de coisas, mas você está vazio de significados. Isso tem um reflexo muito poderoso nos nossos dias de hoje. Nós temos hoje vidas e pessoas cheias de coisas, mas vazias de significado. Você é cheio de coisas, mas está espiritualmente falido. É a ilusão de autossuficiência. Isso tem destruído e tem colocado pessoas na indiferença espiritual. A segunda causa da indiferença espiritual em nossas vidas são as distrações deste mundo. As distrações é o grande problema. Na obra de C.S. Lewis, Cartas do Diabo a Seu Aprendiz, ele escreve como se o diabo estivesse ensinando a um diabinho
como acabar com a vida dos cristãos. E ele fala, uma das cartas, eles falam sobre isso, que você não precisa tirar a fé das pessoas, você só precisa distraí-las. Dá a ilusão para eles de que o tempo é deles. E distraia-os. Nós estamos simplesmente distraídos. E Jesus contou uma parábola lá em Marcos capítulo 4, 19, sobre um fazendeiro que estava jogando algumas sementes e algumas sementes estavam começando a cair, a criar raízes e crescer. Mas Jesus disse, mas quando chegaram as preocupações desta vida, sabe, todas essas coisas que vêm, que a gente tem que cuidar. Então, quando chegaram as preocupações dessa vida, o engano da riqueza e o anseio por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, quando chegam as distrações da vida e a falsidade da riqueza, elas sufocam aquilo que estava sendo construído. E vamos ser honestos. Essa é a minha história, essa é a sua história. O processo é mais ou menos assim. A gente está bem, conectado com Deus, fazendo os exercícios espirituais, exercícios para almas que a gente recebe todo domingo no grupo do WhatsApp. A gente está conectado, fazendo nosso plano de leitura, conversando com Deus, ali conectado, tendo uma rotina muito boa. Estamos espiritualmente ativos, não perdemos as celebrações e quando assistimos no On Demand depois, a gente assiste como se estivesse ao vivo, a gente celebra, a gente ora, a gente chora, a gente se alegra. A gente está conectado, está sentindo Deus na nossa vida. É como se a gente estendesse a mão e pudesse tocá-lo. Deus está perto, Deus está próximo. Você faz uma oração e seus olhos ficam cheios d'água porque a presença de Jesus está ali contigo. Você tem oportunidade de você ver pessoas, sua mente já se conecta em ajudar, sua mente se conecta a dar uma palavra, sua mente se conecta no que Deus faria em seus passos, o que faria Jesus. Você somente já se conecta e você já começa a ser Jesus para as pessoas. Você está bem, você está no auge, você está muito bem. De repente, a vida acontece. Um filho doente, uma dificuldade financeira, o carro quebra, alguém começa a precisar de ajuda, as contas chegam, o salário atrasa, imprevistos financeiros, crise relacional, a tragédia da morte. A vida acontece e sufoca a palavra que estava sendo cultivada dentro do nosso coração. Só que o engano é sutil, não é como se não nos importássemos. Nós só nos distraímos. É tipo, eu amo Jesus, mas é que agora, nesse momento, eu só quero dar uma relaxada. Eu quero descansar um pouco porque tem muita coisa na minha vida. Há uma frase de um autor desconhecido que diz: sentir-se dormente não é a ausência de sentimento, mas a sensação de sentir demais ao mesmo tempo. Quando a gente sente demais tudo ao mesmo tempo, a gente só quer dar um break. As coisas vieram demais, a gente quer dar uma pausa. A gente só quer tirar um tempo para relaxar. E nisso a gente começa a entrar no caminho da indiferença espiritual. E aí muitas pessoas podem dizer que tem um pouco de Jesus. Cultivam um pouco de Jesus dentro de si. E é um pouco o suficiente para se sentirem melhor em relação à sua vida espiritual. É um pouquinho de Jesus para ajudá-los sobre a eternidade. É o suficiente para dizer que você vai às celebrações de vez em quando, que assiste de vez em quando nas celebrações. Um pouquinho de Jesus para praticar boas ações, para gerar algum senso de conforto e segurança. Tem um pouquinho de Jesus, mas não tem o suficiente para mover o nosso coração a sofrer sobre o nosso próprio pecado e nos inspirar a perseguir Jesus sobre toda e qualquer circunstância. A gente tem um pouco de Jesus, mas não o suficiente. A gente cultiva no morno. A gente vai ter uma vida morna. Um pouco de Cristo, mas não o suficiente para me mover a pular para mais um degrau. A gente vai vivendo com uma indiferença
morta. E isso vai corroendo a nossa espiritualidade por dentro. O que Jesus desfaria? A indiferença morna. Sabe por quê? Porque a indiferença morna não apenas parte o coração de Jesus, faz querer ele vomitar, virou o estômago de Jesus. Essa mensagem está fazendo sentido, não que você esteja vivendo nessa indiferença morna, mas está fazendo sentido para você? Se sim, coloca sim aí nos comentários para mim, para eu saber que a gente está junto nessa caminhada. Está fazendo sentido? Está apresentando um cenário plausível para você? Se sim, coloca aí, por favor. Ok? Eu sempre, quando você coloca, eu fico muito feliz. Tem aqui um pedido de oração da Daniela, que já está guardadinho aqui. No final a gente lê e a gente vai orar por isso. Tá bom, Dani? Pode ficar tranquila. Mas se você já passou por isso, se você já passou, não, se essa circunstância, se esse cenário faz sentido, coloca um sim ou um não aí nos comentários, só para eu saber se está fazendo sentido, se é plausível. Se você já viu isso de perto ou de longe, coloca aí. A Marcinha já falou aqui que sim, faz sentido, que está sendo plausível isso aqui. Coloca aí, eu quero ver mais uns sims ou uns nãos aqui, só para eu saber se eu estou na direção, porque o melhor da mensagem vem agora. O melhor dessa mensagem vai vir agora. Aciona o seu dedinho aí, tira o sono, aciona aí que eu quero ver você escrevendo aí pra gente poder... Eu quero saber se você tá comigo aqui, beleza? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou tomando uma aguinha aqui pra eu poder refrescar a garganta. Isso é a pausa programada, tá bom? Vamos lá. Eu quero apresentar pra você... Ó, a Thelma também... Valeu, Thelma, obrigada. A Thelma colocou sim, que tá plausível, que é algo que faz sentido. Beleza. Então eu quero colocar para você uma pergunta. Como sabemos se estamos vivendo esse tipo de indiferença? Como é que a gente sabe que a gente está vivendo esse tipo de indiferença morna? Eu quero te dar 6 indicadores diagnósticos. Que se você está tomando nota, anota esses 6 indicadores aí. Se você faz parte de um grupo pequeno online, anota, porque vocês vão conversar sobre isso no próximo encontro. Eu quero te dar 6 indicadores que demonstram uma indiferença morna nas nossas vidas. A primeira indicação é estar mais preocupado em impressionar as pessoas do que viver para Deus. Estar mais preocupado em impressionar as pessoas do que viver para Deus. Isso faz parte de uma cultura da aprovação. Nós estamos tão obcecados com o que as pessoas pensam que esquecemos o que Deus pensa. Nós acabamos de esquecer o que Deus pensa. Você já viu falar agora nessa cultura do cancelamento? Né? Que as pessoas, quando não concordam com alguém, começam a cancelar as pessoas em rede social, começam a bloquear. Essa cultura do cancelamento, ela tem sua base na necessidade de aprovação. Porque se você não tivesse problema com as pessoas, se você tivesse mais preocupado em impressionar a Deus do que as pessoas, a gente não estaria preocupado com isso, mas ela sai de uma vida social cotidiana e passa para as redes sociais. Então, a cultura do cancelamento e o medo dessa cultura é só uma amplificação do que a gente sente no nosso cotidiano. Muitos de nós temos medo de desagradar as pessoas. Estamos mais preocupados em impressionar as pessoas do que simplesmente agradar a Deus. Em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, Paulo fala para Timóteo que no final dos tempos haverá homens amantes de si mesmos, que estão muito preocupados simplesmente consigo. E Jesus diz em Lucas capítulo 6, versículo 26, ai de vocês quando todos falarem bem de vocês. Ai de vocês. O Craig Groeschel tem uma frase, pastor Craig Groeschel, ele diz assim, se estamos tão preocupados com as pessoas
com o que as pessoas pensam sobre nós, nunca jamais poderemos viver completamente pelo que Deus pensa sobre nós. Se a nossa preocupação sobre as pessoas é tão grande, jamais a gente vai conseguir viver sobre a orientação do que Deus pensa sobre nós. A segunda coisa muito importante, segundo item para você verificar, segundo indicador, é quando eu sou mais obcecado pela vida na terra do que pela eternidade. Se a sua vida gira em torno sobre tudo ter agora, sobre tudo que eu quero ter na minha vida agora. Conquistas, influência, sobre os meus desejos mais profundos, se diz respeito apenas a tudo que eu posso conquistar. Isso vai te levar a uma indiferença. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Terceira pergunta, diagnóstico. Terceiro indicador: racionalizar o pecado e viver sem temer a Deus de verdade. Quando eu começo a fazer isso na minha vida, eu estou caminhando a passos largos para a indiferença espiritual. Em nossa cultura, nós renomeamos as coisas para não torná-las tão ruins. Já reparou? Não é adultério, é apenas um caso. Não é pornografia, é entretenimento adulto. Percebe? A gente troca os nomes para podermos nos sentir bem conosco mesmo. Não é corrupção. Não simplesmente aceitei a oportunidade. Você percebe no nosso país, um momento tão crítico, pessoas começam a pular a fila da vacina, roubando vacina dos idosos. Você viu? Quando a gente começa num negócio assim, a gente compara. E aí, quando você faz isso, uma coisa dessa, a gente começa a falar assim, mas eu não sou tão ruim quanto os outros, eu fiz apenas uma coisa. Eu só sou ruim, só isso. E quando alguém chega para falar da gente, para corrigir, para mostrar pra gente, para orientar nossa rota, a gente fala, quem é você para me julgar? Você também tem seus defeitos. E a gente não aceita as palavras de uma pessoa que contrasta a gente, que pressiona a gente. A gente está começando a ficar anestesiado. Então, primeira coisa, primeiro indicador, está mais preocupado em impressionar as pessoas do que viver para Deus. Segundo indicador, ser obcecado pela vida na terra ao invés da eternidade. Terceiro indicador, racionalizar o pecado e viver sem temer a Deus de verdade. Quarto indicador, vai tomando nota, acreditar em Jesus, mas raramente compartilhar a fé. Acreditamos que estar com Ele, que viver com Jesus é suficiente. Eu acho, tá? É um achismo. Eu acho que tem dois motivos básicos pelo qual a gente não compartilha a fé. O primeiro, eu acho que a gente não compartilha a fé por não acreditar de verdade no Evangelho e no seu poder. A gente não acredita de verdade que isso possa fazer sentido para outras pessoas. Por isso, eu me calo tanto, eu não compartilho tanto, eu não falo para as pessoas, porque eu tenho a vergonha do que elas vão dizer e eu não acho que isso vai funcionar. Porque se realmente a gente acreditasse que as pessoas sem Cristo estão destinadas a um lugar na eternidade, um lugar muito real chamado inferno, se amássemos como Jesus ordenou, a gente deixaria nossa luz brilhar o tempo todo. O tempo todo. O segundo motivo que eu acho pelo qual a gente não compartilha a nossa fé é porque a gente não sabe o que é o Evangelho. A gente não entende de fato. Eu lembro quando eu estava no começo da fé, sentado com meu pai espiritual, saí de uma celebração, uma cidade pequena, então a gente saía, andava a pé no centro da cidade, parava, conversava, então a gente tinha muito isso. Então a gente sentado, eu lembro que sentado na calçada de uma loja, ele perguntando para mim como é que estava a minha concepção, como é que eu estava entendendo, eu falei assim, cara, eu acho legal, muito bom estar aqui, mas eu ainda não entendo direito o que Jesus fez por mim.
Eu não entendo muito bem. E ele ali nas suas palavras tentou me explicar. E eu no final achei que tinha entendido, mas não tinha entendido ainda. Mas eu acreditava, alguma coisa pulsava no meu coração para acreditar. Mas eu não entendia o que era o Evangelho. Eu não entendia que a humanidade, nos seus primeiros pais, ficou desconectada de Deus. E aí, desconectada de Deus, condenada à morte. E que tudo que a gente fazia, todos os descendentes de Adão e Eva faziam, era imperfeito e gerava mais morte. Haja visto o primeiro relacionamento entre irmãos, o que gerou? Morte. E a sequência da história da humanidade era sempre gerar morte, ou inventar coisas que matassem melhor e mais rápido. Eu não entendia que a humanidade vivia em direção ao caos, por ter sido desconectado de Deus. E quando Jesus vem e me reconecta e reconstrói a minha vida espiritual, através da sua morte e ressurreição, um novo universo se abriu para mim. Primeiro, que agora eu estou reconectado a Deus e eu posso ter acesso a Ele, eu posso falar com Ele e ser ouvido. Segundo, que agora o Espírito Santo de Deus estaria trabalhando no meu coração constantemente para transformar aquilo que foi destruído no pecado original, para restaurar o meu interior para ser cada vez mais parecido com Jesus. E esse interior sendo restaurado faria com que minhas ações fossem direcionadas sempre para propagar o reino e para ser mais parecido com Jesus. Então eu seria uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, meu modo antigo de viver e meus gostos antigos, tudo foi transformado. Então eu tenho um novo jeito agora de me relacionar com meus pais, com o meu namorado, com a minha namorada, com a minha esposa. Tudo muda porque minha cabeça muda, porque meu interior mudou, meu coração mudou. E então eu sou agora um propagador do reino. Por não ter escolha, por ser amado de tal maneira, minhas atitudes então são direcionadas para isso e as minhas ações são retribuições desse amor. Eu não entendia isso. E muitas pessoas hoje não entendem o que é o Evangelho. Que é a notícia de que Jesus saiu da eternidade para vir ao nosso encontro fazer por nós aquilo que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos. Nos redimir, nos reconectar com Deus. E a partir disso, por tanto amor, eu só consigo dar uma resposta para Ele. Não para conseguir, porque foi dado de graça, mas a minha resposta é única, é uma resposta de amor. Eu vivo em função dEle. Porque não há outro jeito plausível, entendível para mim de viver, quando eu sou capturado por isso. Muitas vezes a gente não compartilha o Evangelho por um desses dois motivos. A gente não compartilha nossa fé, porque a gente não entende, não sabe como fazer. Quinto indicador o que provoca a indiferença espiritual na nossa vida? Voltar-se para Deus somente quando a gente precisa dele. Ao invés de procurá-lo diariamente, nós procuramos quando ele pode nos beneficiar. Ele é uma ferramenta a mais na nossa caixa de ferramenta, que é quando a gente precisa, a gente abre a caixa de ferramenta. Jesus, tem alguém doente, cura. Jesus curou, volta para sua caixa de ferramenta. Jesus, tem uma situação difícil, ajuda. Jesus ajudou, ele volta para a caixa de ferramenta. A gente não desenvolve uma relação pessoal com Deus. Não é um Deus que eu amo, que eu temo e que eu adoro. Falta uma visão relacional. Muitas pessoas não constroem uma visão relacional. E é esse o trabalho que a gente tem feito nas últimas 2 semanas no nosso grupo de WhatsApp, que é tentar construir uma visão relacional. Muitas pessoas têm uma visão de Deus muito distante, uma visão de Jesus muito distante, não tem uma visão relacional, uma visão próxima. E eu até compartilhei no grupo do WhatsApp qual é a visão que eu tenho quando eu estou adorando a Deus. Quando eu estou adorando a Deus, a visão que eu tenho é que eu e Jesus estamos dançando. Dançando. Essa é a visão relacional próxima que eu tenho. Porque eu preciso criar uma relação não de funcionalidade, não de instrumentalidade, mas uma visão de que eu tenho um relacionamento com alguém que se importa comigo. Sexto, não ser muito diferente do mundo.
Nós nos divertimos como todo mundo, assistimos os mesmos filmes, agradáveis a Deus ou não, como todo mundo, gastamos nosso dinheiro da mesma maneira que todo mundo, criamos os nossos filhos com os mesmos valores que todo mundo, na mesma direção, sem nem perceber, sem intenção. Um dia nós acordamos e percebemos que estamos espiritualmente indiferentes. A indiferença não apenas parte o coração de Jesus, mas faz com que ele queira vomitar o indiferente. O que Jesus desfaria? A indiferença espiritual. Pastor, me enquadro. Entendi. Estou vivendo isso. O que eu faço para reacender a chama? O que eu faço para reacender o fogo espiritual? Sabe o que você faz? Eu poderia te dar uma lista aqui. Tenha tempo com a palavra de Deus cotidianamente. Tenha um tempo de oração cotidiano, mas só não oração de pedido, uma oração como um encontro, uma oração relacional. Tenha comunhão com as pessoas, participe de um grupo pequeno, online. Compartilhe a fé com o maior número de pessoas que você puder. Tenha um tempo de adoração diária. Afaste-se do pecado toda vez que ele chegar perto de você. Mas deixa eu falar uma coisa bem honesta com você. Só de ouvir a lista você já ficou sobrecarregado, não é verdade? Só de ouvir a lista já pensou, cara, não tenho como enquadrar isso aqui no meu dia a dia. Não tenho como enquadrar, eu trabalho basicamente o dia inteiro. Eu fico na frente do computador o dia inteiro. Ou eu cuido de criança o dia inteiro. Ou eu fico dentro do carro rodando o dia inteiro. Não tenho tempo para isso. Beleza. Ok. Então eu vou te dar 2 conselhos apenas. 2 práticas. Beleza? Apenas 2 práticas para reacender o fogo espiritual na sua vida. A primeira prática, crie uma visão relacional de Deus. Crie uma visão relacional de Jesus. Crie uma visão de relacionamento. Quando você estiver num tempo com Jesus, crie uma visão. Ele é uma pessoa que quer se relacionar com você. Eu já ouvi pessoas falando, testemunhando sobre isso. Quando eu penso em Jesus, eu penso eu e ele pescando. É uma visão relacional. Sentado lado a lado pescando. Já ouvi pessoas falando, quando eu estou de carro orando, eu imagino Jesus sentado no banco do carona. Uma visão relacional. Qual é a sua visão relacional? Crie uma visão relacional de um Deus que se relaciona e que é ansioso para se relacionar e descobrir coisas do teu coração. Essa é a primeira dica. A segunda dica que eu tenho para te dar é, todos os dias, faça algo que exija fé. Todos os dias, faça algo que exija fé. Deixe o Espírito Santo guiá-lo a algo que você não seria levado a fazer por conta própria. Deixe o Espírito Santo te guiar todo dia. Faça alguma coisa que exija fé. Crie uma visão relacional e todos os dias tenha uma atitude de fé. Simples assim. Só que deixa eu te fazer um alerta. Ser espiritualmente engajado dói. Dói. Eu lembro de uma experiência sobrenatural que eu tive num acampamento para crianças, onde uma pessoa estava passando mal, estava com dor no estômago, e eu, no auge do meu fervor, eu orei por essa pessoa que era uma das monitoras das crianças, e eu orei e falei, Deus, tira a dor dela e passa para mim. 30 minutos depois, a dor que a pessoa estava sentindo veio toda para mim. Eu fiquei de cama e a pessoa estava viva, serelepe, podendo celebrar, podendo cuidar das crianças. Ser espiritualmente engajado dói. Você já passou por alguma experiência desse tipo? Ser espiritualmente engajado dói. Só que a mentira que a maioria acredita é que é mais fácil não se importar, é melhor não se envolver. Só que eu vou colocar uma frase aqui do Craig Groeschel, mais uma frase desse pastor. Ele diz, é melhor se machucar com um propósito do que existir sem um. É melhor se machucar com um propósito do que existir
sem um. De que forma você está lidando com a sua vida? De que forma você está lidando com essas questões? Você quer reacender o fogo? Crie uma visão relacional e todos os dias faça algo que exija fé. Chegando ao fim, querido, deixa eu te perguntar uma coisa. Talvez você esteja me ouvindo aí agora e você seja um cristão que se identificou que você está indiferente, que você está morno, que você está na mira de Jesus para ser vomitado. Apocalipse 3,19 diz: eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Seja zeloso e arrependa-se. Jesus trouxe essa mensagem para você nessa manhã porque ele corrige e disciplina quem ama. Em versões mais conservadoras, eu corrijo, agora deu branco. Eu corrijo é uma palavra muito complicada, mas eu corrijo e puno aquele que amo. Deus te trouxe para essa frente agora para corrigir. Ele corrige e castiga aqueles que ele ama. Por isso, querido, seja zeloso e arrependa-se. Hoje é o dia em que você pode se arrepender. Talvez você que esteja me ouvindo aqui seja apenas um cristão nominal, que tem um pouco de Jesus, que nem sabe por que ou quando se tornou um cristão. Você pode sair desse marasmo espiritual. Hoje Deus te chama. Ou você é uma pessoa que ninguém imaginaria que fosse cristão por causa da sua forma de conduzir sua vida, da forma com que você se comporta, que vem sofrendo em meio ao seu pecado e está chegando no fundo do poço. Mas quando a gente chega no fundo do poço, é hora de olhar para um lugar, para cima. É hora de abrir o seu coração. Apocalipse 3:20 fala: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Abra a porta e convide-o para entrar. Não importa quem você é, o que você fez, o quão ruim pode ter sido a sua vida ou você mesmo. Jesus está dizendo: eu estou à porta de quem? De qualquer pessoa, de qualquer um que esteja disponível para dizer sim. Qualquer um que diga sim. Esse Jesus que bate a porta é o Filho de Deus que morreu por nossos pecados para que você possa recomeçar. Que veio, viveu uma vida sem pecado, nasceu de uma virgem, ensinou durante 3 anos, mostrou como a vida deveria ter sido, mas não só no conceito, na teoria, mas na prática. Na hora H, ele morreu e deu sua vida como pagamento da dívida da humanidade que tinha contraído com Deus. A ira de Deus sobre o pecado foi colocada sobre ele. Deus puniu e castigou o pecado em Jesus para que a gente possa assumir a morte dele como sendo nossa e a partir de então entrar numa nova vida. Por isso que ele diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e a gente pode recomeçar. Ele está batendo a sua porta hoje. Você vai deixá-lo entrar? Meu desafio para você é: aceite esse presente e saia da indiferença espiritual. Eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar? Paizinho querido, em nome de Jesus, eu peço pelos meus irmãos que se encontram agora num momento de indiferença espiritual, que estão se sentindo mornos. Deus, que o Senhor aviva, que essa palavra possa reacender o fogo, a chama da espiritualidade, da vida com o Senhor dentro de cada um. Em nome de Jesus, restaura a paixão pelo Senhor, põe lágrima nesses olhos, traz de volta a proximidade em nome de Jesus.
Deus, para aquele que é um cristão nominal, eu peço, restaura, dá uma direção, põe no trilho e tira desse marasmo. Mas para aquele que está sofrendo em pecado no fundo do poço, eu peço, Deus, tira dessa situação. Levanta essa pessoa, tira desse marasmo espiritual e abra um novo caminho, em nome de Cristo Jesus. E para aqueles que ouvem essa mensagem, ó Deus, e que pela primeira vez gostariam de abrir a porta do seu coração para que o Senhor pudesse entrar, eu peço que o Senhor ajude cada um, que o Senhor entre e faça morada e seja Senhor e Salvador, que essas vidas possam ser entregues a Ti, em nome de Jesus.